Quando a gente fala que nenhum cristão ele pode ser triste, é porque quando a gente vem num ambiente assim, participar da Santa Missa, quando a gente vem numa igreja tão linda, a gente começa a perceber que a vida, ela não é algo que vai ser fácil. E se a vida for fácil, a gente não vai poder ter a experiência com Deus. E todo cristão, ele é feliz, ele é alegre, como Deus faz. Seja alegre no Senhor, porque se você quiser ser alegre apenas com o que o mundo oferece, tem momentos que o mundo não vai oferecer coisas que vai te realizar. Mas quando você é feliz no Senhor, quando você é alegre no Senhor, você sabe que em qualquer circunstância, em qualquer situação, nas piores situações que seja, você sabe que Deus ele vai tirar um bem daquele mal. Então, por mais que tudo esteja um caos na sua vida, por mais que tudo não esteja conforme você imaginou, várias vezes na minha vida eu organizei, planejei e tudo foi aconteceu da forma que Deus quis. Aí você fala, Maurício, como você pode saber que foi Deus? Porque quando você reza, quando você pede a Deus que Ele mude ou transforme a sua vida ou te traga um certo valor, uma certa virtude, Deus ele tem o poder de começar a mudar a sua vida. E essas mudanças, quando Deus ele começa a mexer na nossa vida, vai incomodar, vai nos tirar da zona de conforto e vai nos fazer, muitas vezes, passar por tribulações. E isso é para deixar a gente alegre no Senhor. A partir do momento que você pede que Deus ele mexa na sua vida e que Ele faça, que Ele traga o propósito para a sua vida, que Ele seja o propósito na sua vida, Ele vai mexer na sua vida como Ele mexeu na vida de vários profetas, vários dos apóstolos, de toda pessoa que segue Jesus, né? Então, o cristão ele não tem como ser triste, porque mesmo na tribulação, mesmo nos piores momentos, Deus está na frente, Deus está no comando. Então, é acalmar o coração, entregar a Deus e dizer assim, Senhor, se Tu queres desse jeito, é porque é o melhor para mim. Então, eu estou feliz, mesmo nos momentos mais difíceis, eu estou feliz porque Deus ele está na frente de tudo, Deus ele está comandando essa situação. E nós não temos o poder de ver a situação por completo. Então a história só termina quando Deus quer. Então enquanto a vida há esperança, então nunca vai ser o fim. Quantas histórias, você pode dar um Google aí, quantas histórias de homens que passaram tantas tribulações, tantos perrengues e depois se transformaram em exemplo, em modelo de uma vida próspera, de uma vida alegre, feliz. Então, é isso. A gente não pode nunca dizer que é o fim, enquanto Deus não disse que é o fim. E que a gente possa entender isso, que o cristão ele não pode ser triste em nenhum momento, porque Deus é que está nos guiando, é Deus que está colocando, nos inspirando, colocando a sua vontade na frente de tudo. Quando você pede que Deus assuma o poder e o controle da sua vida, você começa a ficar alegre desde o início, porque se Deus está no início, o final será muito bom. Irmão, na verdade, Muitas vezes as coisas de Deus parecem loucura, porque
As pessoas falam, como é que aquela pessoa está tão feliz? Como é que aquela pessoa está tão alegre numa crise financeira? Como é que aquela pessoa consegue ter paz numa situação tão conturbada? Como é que aquela pessoa consegue estar tranquila com a família em crise, com aquela doença que não deixa aquela pessoa? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu chego e vou visitar, pessoas às vezes que estão num momento debilitadas e passando por questões de saúde, e às vezes você vai visitar aquela pessoa para acolher ou para dar uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, de esperança, e aquela pessoa te acolhe tão bem, tão para cima, que você fala, caramba, eu fui levar uma palavra de conforto para aquela pessoa, e aquela pessoa me fez muito mais feliz, transformou o meu dia. E aí você diz, caramba, Deus está com aquela pessoa, porque como aquela pessoa está ali doente numa cama, conseguiu entender tudo e ser feliz, e estar tranquila, estar em paz naquela situação tão difícil. Lógico que tem pessoas que não vão ter esse entendimento, até porque a gente precisa buscar esses momentos de contato com Deus, de relacionamento com Deus. Mas todos nós vamos passar por isso um dia, todos nós vai ter um momento que só vai ser eu e Deus, você e Deus. No final é eu e Deus, é você e Deus, é seu filho e Deus, é seu esposo e Deus, sua esposa e Deus. No final vai ser algo que nós vamos estar só com Deus. E o que vai nos fazer feliz é saber que nada nesse mundo nos tirou dele, que nenhum bem nesse mundo é material, nenhuma conta cheia do dinheiro, nada nos desviou do essencial que é Ele. E quando a gente tem esse entendimento, a gente vive muito feliz, a gente vive alegre, porque quando a gente diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, é porque em qualquer situação que a gente esteja, é Deus que está ali com a gente, é Deus que está nos fortalecendo. E eu aprendi uma coisa, depois de muitos anos, que aqui nós estamos de passagem, e a felicidade, meus irmãos, a felicidade, a verdadeira felicidade, em Romanos diz, né, que é algo que a gente não tem nem noção, a gente não tem nem ideia do quanto a gente vai ser feliz, do quanto Deus tem reservado pra gente. É no céu, cara, é lá que a gente vai ter. Pense pense aqui no mundo, um momento em que você foi bem feliz aqui no mundo. Pense agora assim, o nascimento do meu filho, quando eu passei o fim de semana com minha esposa em lua de mel, quando eu viajei com meus filhos em família pra praia. Pense em um momento bem legal da sua vida que você se sentiu tão feliz. Deus diz que essa felicidade que a gente passa aqui, que a gente não tem nem noção do que vai ser a felicidade no céu, sabe? Então, a gente tem que só ser feliz o tempo todo e alegres. O cristão, ele é alegre porque ele sabe que no final o que está reservado para ele é paz, amor, felicidade e uma vida plena. E é isso que todos nós precisamos cultivar.
Pois é, pessoal, mais um vídeo para o nosso canal Imparável Just Love. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Valeu, forte abraço.